mas eu gostaria de deixar uma palavra de agradecimento a Deus pela vida das nossas mães nessa noite, e orar com elas e com a família. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 3, e o versículo de número 16. 1 Reis, se você puder ficar apenas um instante sobre os teus pés, você já vai assentar, mas em reverência à palavra de Deus nessa noite. 1 Reis, capítulo 3. Diz assim o texto, versículo 16: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei, e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa, e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. E estávamos juntos. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher. Portanto, se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado. E dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, e o teu filho é o morto. Porém, esta disse: Não, por certo o morto é teu filho, e o meu filho o vivo. E assim falaram perante o rei. Então o rei disse: Esta diz que o que vive é meu filho, e o teu filho o morto. E esta outra vez diz: Não, por certo o morto é o teu filho, e o filho e o meu filho o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração lhe estremeceu por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-me o menino, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o matais. Porém, a outra dizia: Nem teu, nem meu seja. Dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. Amém? Feche os seus olhos, recline a tua fronte. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Foi uma noite preciosa, Senhor Jesus. Mesmo, Senhor Jesus amado, vivendo tempos tão difíceis, tempos, Senhor, que o mundo, Senhor, está sem amor, nós ainda temos essa figura, Senhor, que é uma dádiva tua às mulheres, ser mãe. E nós te glorificamos e te exaltamos e te engrandecemos. Amém e amém. Podeis assentar, queridos, já vamos dentro de instante estar orando por você. Mas eu gostaria de antes de nós orarmos,
há alguns aspectos bíblicos nessa palavra que vão dar a mim e a você algumas condições de identificarmos uma mãe verdadeira. Falar de mãe é algo difícil, algo complexo, por mais que nós, homens, venhamos tentar imaginar em nossa mente, nós nunca saberemos ou entenderemos o que é ser uma mãe. O que é gerar dentro de você mesmo um novo ser. Isso é uma dádiva, é um presente dado pelo próprio Deus, é um dom que Deus externa à mulher de ser criadora, de gerar dentro dela uma nova criatura, um ser. Eu me lembro, até com uma certa emoção, o dia que eu e minha esposa fomos fazer o primeiro ultrassom do Samuel. E é algo muito emocionante na vida de um casal. Quando o médico coloca aquele aparelho sobre o ventre da mulher e a gente escuta o coração pela primeira vez. É algo impactante. É impressionante você poder ver o dom de Deus materializado à sua frente. Um novo ser vindo ao mundo. Um novo filho de Deus nascendo. É um presente. Por quê, pastor? Porque Deus diz que filhos são herança de Deus aos pais. Ou seja, você ser uma mãe foi um presente de Deus para você. Gerar um fruto no teu ventre é um presente de Deus para você. A gente não vai conseguir entender isso nunca. A gente pode ter aquele sentimento de ser a referência da autoridade, da educação, da condução no caminho, de mostrar o caminho que um filho deve andar, mas ter o sentimento de um ser crescendo dentro do seu ventre deve ser algo espetacular. Tem todas as dificuldades? Tem. Tem todas os momentos de incertezas, principalmente na primeira gravidez? Sim, tem. E às vezes também os maridos bagual do lado, né, irmão? O dia que o Samuel foi nascer, eu nunca vou esquecer. A minha esposa, às 5 horas da manhã, fala para mim: meu amor, estou com muita dor, eu acho que está na hora. E aí o animal olha para ela e diz assim: vira para o lado e vai dormir, meu amor. E ela é uma esposa obediente, irmão. Ela virou para o lado e foi dormir. Agora chegou 8 horas da manhã, ela disse: não dá mais. Então tá, vamos embora. Amém? Mas o Samuel foi nascer 19h20 da noite, né? Na virada do ano de 2009. E nós louvamos ao Senhor por isso. É uma coisa fantástica, irmãos, você poder compartilhar isso com a sua esposa. E quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vamos ver que uma mãe verdadeira, ela não abre mão do seu filho. Você viu aqui na história, uma história bíblica, e Salomão é tido como um dos homens mais sábios da escritura bíblica. Salomão, ele pede sabedoria a Deus para conduzir o povo debaixo da presença de Deus. E Deus deu a ele uma capacidade de julgar as causas. Os juízes no tempos bíblicos era exercido após a instituição da monarquia pelos reis. Os reis passaram a julgar as causas. E certo dia, quando o rei recebe o povo para julgar a causa, vem 2 mulheres e um bebê. E uma começa a contar essa história. Ela chega para o rei e diz: olha, nós 2 moramos debaixo da mesma casa e não havia ninguém conosco. Eu tive um filho, esta mulher teve um filho. Só que na noite, esta mulher, ela colocou o seu filho morto sobre o meu peito e pegou o meu filho vivo e colocou sobre o seu peito. Mas o que está vivo é meu filho. E a outra dizia: não, o morto é o teu filho e o vivo é meu filho. Independentemente da sentença que o rei Salomão ia dar para aquelas mulheres, aquela mulher que foi tomado o seu filho, ela não desistiu do seu filho, ela foi até a última consequência, porque ela poderia perder o seu filho.
mas ela foi até a última consequência para ter o seu filho com ela. Ela não se importou de correr risco e perigo. Por quê? Porque você também se apresentar diante do rei com certas questões que fossem consideradas levianas, você poderia perder a sua vida. E essa mulher não teve medo de arriscar a própria vida pelo seu filho. Irmãos, eu nunca vou esquecer de um casal que a sua filha, quando nasceu com algumas limitações e alguns problemas genéticos de formação, e passou um grande tempo na UTI pediátrica. E ela me contou certa vez das experiências que ela passou ali, e compartilhou com outras mães que tinham seus filhos ali na UTI pediátrica. E uma das perguntas que eu fiz para ela, o que as mães diziam? As mães diziam que elas fariam qualquer coisa para trocar de lugar com seus filhos. Se pudessem as mães dar a sua vida para que o filho que estava ali na UTI pediátrica tivesse vida, a mãe dizia: eu dou a minha vida. Esse é um sentimento que não há como expressar, irmãos. Esse é um sentimento que eu posso até me arriscar aqui, irmãos, num pensamento meu, do pastor Samuel, não é nem teológico, nem é Deus que está mandando dizer, mas eu posso até dizer para você, a mãe, a figura da mãe, não é a figura da mulher, é a figura da mãe. Ela é quase uma pré-figura de Cristo, capaz de dar a sua vida em prol do seu filho. Jesus Cristo, Ele é o presente de Deus à humanidade, em que deu a sua vida para que você pudesse ter vida. Se hoje eu estou aqui, se você hoje está aqui, irmãos, e nós estamos aqui porque temos fé, porque cremos, é porque cremos que Jesus morreu e deu a sua vida por nós. E esse é uma dádiva, esse é um dom de Deus, esse é um presente de Deus. E quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que a mãe, ela encontra coragem de ir a qualquer lugar, com toda a sua força, para resgatar os seus filhos, trazer uma esperança aos seus filhos. Você sabe, irmãos, eu fiz um trabalho, é um trabalho que todo estudante de faculdade vai fazer, ou já fez, quem já fez faculdade, que é o chamado trabalho de conclusão de curso. E o meu trabalho de conclusão de curso foi dentro do presídio regional de Pelotas. Eu fiquei 4 meses, 5 meses, não me traz memória, indo 2 ou 3 vezes por semana ao presídio. E o presídio é um ambiente insalubre, é um ambiente emocionalmente terrível. É um ambiente, irmãos, que você não queira nem imaginar. Aí alguém já pensa assim, esses camaradas têm que estar lá mesmo, pastor. Irmãos, mas eu não gostaria de desejar ao meu pior inimigo passar uma semana dentro do presídio. E eu me lembro, irmãos, que, se não me trai minha memória, toda quarta-feira à tarde era o dia da visita. E você sabe quem é que estava lá na fila da visita? Não era o pai, não era o amigo, não era o parceiro de facção, não era o sobrinho, a sobrinha, era uma mãe que estava lá na fila, para levar uma peça de roupa lavada, para levar um alimento, para levar um sabonete, uma pasta de dente, porque ela é a única pessoa que não desistiu daquele indivíduo que está lá.
E se você perguntasse para qualquer mãe que estava naquela fila do presídio, por mais horrendo que tenha sido os crimes cometidos pelo filho, por mais triste que tenha sido a trajetória de crimes da vida daquele filho, você pode ter certeza que no coração daquela mãe havia uma esperança que talvez seu filho pudesse mudar de vida. Porque mãe nunca perde a esperança. Independentemente de quem seja o filho, se ele seja o mais ordinário das criaturas humanas. Essa é a mãe, que não desiste de um filho seu. Outra característica que é impressionante numa mãe que é verdadeira, é que toda mãe conhece o seu filho. A mãe tem uma capacidade de, quando essa bênção nasce, ela sabe exatamente quantas dobrinhas tem o seu filho e quais são os sinais e marcas de nascença que essa criatura tem. Pergunta se o pai sabe. O pai não sabe dessas coisas, irmãos. Agora a mãe sabe cada uma das curvinhas que o seu bebê tem. Sabe, queridos, eu assisti um filme muito interessante. É um filme baseado no final dos anos 20, baseado em fatos reais. O nome do filme se chama A Troca. Talvez um dos melhores filmes que a Angelina Jolie fez na vida, porque o resto é o resto. E conta a história de uma mãe que teve o seu filho sequestrado. E havia uma onda de crimes e assassinatos de meninos de 12 anos em Los Angeles no final dos anos 20. E aquilo estava abalando a política, estava abalando o sistema policial, a polícia local, e estava caindo em descrédito dos policiais, estavam caindo em descrédito dos políticos. E o que acontece? Um agente policial informou que havia encontrado o filho daquela mulher. Fizeram uma grande festa. O início do filme começa assim. Vou dar um spoiler para você. É muito antigo o filme, não sei nem se você vai ver. E aí o início do filme começa com uma grande festa, chegando um trem na estação férrea e banda marcial, a cidade inteira estava lá, a polícia, prefeito, secretários do município, todo mundo fazendo uma festa porque haviam encontrado o filho daquela mulher. Quando o agente policial desce com um menino de 12 anos do trem e levam aquele menino para aquela mãe, ela começa a entrar em pânico. E ela começa a dizer: esse não é o meu filho. E todo mundo dizia: não, é o seu filho. Esse é o seu filho. E ela dizia: não, esse não é meu filho. E o chefe de polícia: não, é um menino, a mesma idade, as mesmas características, a mesma aparência. E ela dizia: este não é o meu filho. Aí fizeram ela levar o filho para a casa dela, disseram: não, você está abalada emocionalmente, você está com trauma emocional, você está com isso, você está com aquilo. Final das contas, não era o filho dela. Sabe por quê? Porque toda mãe conhece o seu filho. Isso é uma característica da mãe. É impossível uma mãe não conhecer o filho. Como é impossível, o texto bíblico diz que é impossível que uma mãe se esqueça do seu filho. E é interessante que o texto bíblico diz, queridos, que ainda que essa mãe que amamenta um filho no seu braço, que é muito difícil de ela esquecer do seu filho, a Bíblia diz que Deus nunca se esquece de você. Ser mãe é uma tarefa muito árdua e difícil, principalmente em tempos confusos, em tempos tão difíceis.
em que o certo virou errado e o errado virou certo. Ser mãe num dia como esse é um desafio muito grande para você, minha irmã, minha amiga que está conosco. Porque para nós que cremos nas Sagradas Escrituras, o certo sempre vai ser certo e o errado vai ser sempre o errado. E eu digo isso, queridos, porque nós temos diante de nós a Bíblia Sagrada, que não muda. E ela é a referência da educação. Ela é a referência do que é certo, do que é errado. Não é um juiz, não é uma autoridade política. Queridos, não é uma constituição de uma nação que vai dizer para mim e para você o que é certo e o que é errado. As leis dos homens podem ser mudadas, mas a palavra de Deus não muda. E se você quer ver cumprido na sua vida o Salmo de número 128, em que você vai ver, e eu quero profetizar nessa noite para quem acredita, a Bíblia diz que você vai ver a bênção dos filhos dos teus filhos. Mas isso é para quem é bem-aventurado. E quem é bem-aventurado, pastor? E aqui eu concluo para orar com você e encerrar. A Bíblia diz no Salmo 1: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que na estação própria dá o seu fruto. Os ímpios não são assim, são como a moinha que o vento espalha. Agora você que crê no Senhor tem raízes que vão sustentar você em pé.